tenho medo de punir meu filho. Ele fica agressivo e diz que Deus não existe. O que devo fazer? Olá, há uma questão aqui bastante provocante e complexa, mas nós vamos enfrentá-la. Diz o seguinte: tenho medo de punir meu filho. Ele fica agressivo e diz que Deus não existe. O que devo fazer? Vamos por parte. Tenho medo de punir meu filho. Eu também tenho medo de punir. Punir não, meu. Nós não vamos punir. Quem pune é a polícia. A punição é consequência de um crime. Nós não vamos punir os nossos filhos. Nós vamos corrigir os nossos filhos. Às vezes vai precisar de disciplina, sim. As correções são necessárias. A criança tem um elemento caótico e de rebeldia inata que precisam ser frustrados. Eu tive um professor de psicologia, um aluno de Freud, o professor Hans Lippmann, e ele dizia no seu sotaque alemão: educar é saber frustrar. Quanto mais bem educada é uma pessoa, mais bem frustrada ela é. Frustrar é um fato que vai acontecer sempre no processo educativo. Agora, saber frustrar é que é a grandeza do assunto. Nós temos que corrigir os nossos filhos. Agora, quando ele fica agressivo, é porque o modo de correção está sendo punitivo e não corretivo. Você está usando uma agressão que ele está respondendo a esta agressão com outra agressão. Ele fica agressivo porque a correção não está sendo feita da maneira correta. A maneira correta é com firmeza e amor, mas ele precisa entender que ele está errado. E se ele diz que Deus não existe, não é você que vai provar que Deus existe, mas você vai demonstrar o caráter de Deus na correção do seu filho. O que eu devo fazer? Você deve procurar conhecer os princípios de Deus na palavra de Deus. Através do Evangelho de Jesus Cristo, você vai vivenciar esta questão. Um pai me procurou num quadro semelhante a este. O filho estava num processo de rebeldia. Eu disse, possivelmente, essa rebeldia decorre da maneira como você tem corrigido ou tem tratado o seu filho. E você vai sentar com ele e vai mostrar para ele aquilo que você fez de errado e pedir perdão pela maneira equivocada com que você tratou ele. E ele ficou muito inseguro com aquilo. Ele disse, mas eu vou ter que pedir perdão, meu filho? Ele não entende. Qual é a idade dele? 7 anos. Entende, sim. Você vai sentar-se com ele e você vai dizer, eu errei com você em algumas coisas, porque eu fiz uma anamnese no processo e vi que havia algumas coisas que ele tinha errado. Você vai procurar e vai mostrar que você cometeu erros, mas você vai mostrar os limites que ele deve andar. E você vai ser firme, e você vai dar regras, e você vai dar princípios, e você vai cobrá-los.
Não com agressividade, mas com firmeza. E você vai ter diálogo com ele. E passaram-se uns meses, e eu me encontrei com ele numa certo local e disse: como é que está o seu relacionamento com seus filhos? Seu filho? Ele disse: melhorou 100%. Muito bem. Continue firme e continue amoroso. Se o meu filho está se rebelando, é porque eu não estou fazendo da maneira correta. Eu corrigi meus filhos até uma certa idade. Depois eles já sabiam que quando eu falava uma coisa, eles tinham que cumprir, porque eu não estava fazendo aquilo para o mal deles, mas sim para o bem, e eu conversava e dialogava. Eu espero que, de alguma maneira, você entenda que você é o responsável, seja o pai ou a mãe. Quando o pai está em casa, ele deve ser aquele que vai exercer a correção. Quando o pai não está, a mãe executa em harmonia com o pai, porque às vezes acontece isto. O pai diz uma coisa, a mãe diz outra, aí o negócio fica horrível. O casal desata um relacionamento complicado com os filhos. E se você quiser ter harmonia, vocês têm que se ordenar, pai e mãe, na educação dos seus filhos, de modo que aquilo que você fala reflete a concordância do casal. E que Deus dê a vocês a graça de conhecer o Pai que nos ama, mas que também nos trata com justiça. Tanto é que Ele nos fez morrer em Cristo Jesus, para que nós ganhássemos na ressurreição a natureza dele. Este Pai Celestial nos tratou, tirando-nos de nós mesmos e nos colocando em Cristo. Isso faz toda a diferença. E Ele pode fazer isso nos nossos filhos, através da maneira como nós transmitimos Jesus na nossa casa, ok? Fica aqui o nosso abraço, sempre este abraço carinhoso, de coração para coração. Até a próxima.